Hoje nós vamos falar sobre este livro sinistro. Ouva o que eu digo, ouça o que eu digo. Falei ouva de propósito. Pois é, gente, ouça o que eu digo do César Bravo. Deus tem seus planos, o demônio tem os dele. Vocês podem ver, ele é um livro digital, né? Então eu li pelo Kindle. E esse livro está disponível na Amazon, então o link para a compra desse livro está lá embaixo, assim como todas as informações. Bom, gente, para quem não conhece, César Bravo, ele é um autor nacional, né? E ele escreve, então, óperas, né, de terror, né? A maioria terror, né, mistério, suspense. O que vai se tratar, então, este livro, ouça o que eu digo. Nós vamos ter, então, uma cidade, né, de São Paulo, chamada Nova Enoch. A cidade até então muito pacata, muito parada, né, nada acontece, assim como acho que qualquer cidade de São Paulo é assim, né. Parece, a impressão que dá é de uma cidadezinha de interior, sabe, que não acontece nada. E de uma hora para outra, todo mundo começa a surtar nessa cidade. E gente começa a morrer na cidade, gente começa a ficar ferida gravemente, assassinatos começam a acontecer e ninguém sabe explicar o porquê. E não é uma coisa que acontece à toa, sabe? Tipo, o livro ele vai se concentrando na vida dessas pessoas que estão acontecendo essas coisas. E o que a gente descobre então com o decorrer do livro, né? Que em meio a tudo isso, em meio a todo esse caos, tem uma mente maligna por trás disso, que está causando tudo isso indiretamente. E o que é essa força maligna? Um demônio, né? Como vocês podem ver na chamada do livro né? Deus tem seus planos e o demônio tem os dele. Então, pelo que a gente consegue entender, é o diabo. No final do livro vocês vão ter uma surpresinha quanto a isso. Então, ele vai agir indiretamente na vida dessas pessoas, né? E sempre com, digamos que, formas de vingança. Como assim? Em meio a todas essas pessoas, né? Em todos os personagens que moram nessa cidade, nós vamos ter, por exemplo, uma mulher que ela apanha do marido, né? E ela tem uma vida desgraçada. E aí então esse demônio, né? Esse ser maligno começa a meio que cochichar no ouvido dela, falando, ó, você não precisa seguir esse caminho, você pode fazer diferente. Acaba então tendo essa coisa da vingança, né? Eu não posso falar o que acontece porque senão fica chato, né? Mas eu posso dizer que em todos os casos nós vamos ter meio que uma trama de vingança, né? Justiça com as próprias mãos, digamos, né? Com uma ajudinha do demônio. Assim, gente, eu não queria de jeito nenhum estar na pele de ninguém que mora nessa cidade. De jeito nenhum. Mas nem pagando. Esse livro eu percebi que ele é uma literatura noir, né? E pra quem não sabe, literatura noir é aquele tipo de livro que se passa num clima super pesado, com personagens totalmente escrotos, sabe? Num ambiente totalmente imundo, sabe? Que não tem nada que preste ali, sabe? Então é esse o clima que tem nesse livro, gente. Nova Enoch, né, que é essa cidade, ela até então começa como uma coisa normal, né? Uma cidade como qualquer outra. Mas conforme o livro vai se adentrando na vida desses personagens, você percebe que o livro ele vai contar a história de pessoas totalmente escrotas. Esse livro ele não tem mocinhos e nem vilões, sabe? Ele vai narrar meio que a escória da sociedade mesmo. Você percebe até que as pessoas mais boazinhas do livro, né, que são aquelas mais que vão tentar descobrir, ajudar, elas têm o seu lado podre. Então o livro ele vai fazer várias metáforas também quanto a isso, né? Por exemplo, toda vez que tem uma manifestação do demônio ali, né, alguma coisa do tipo, sempre vai aparecer insetos, barata, escorpião, mosca, sabe? Esses insetos que tem uma representação simbólica, né? Além de ter essa coisa física do demônio, representar sujeira e tal, tem essa coisa meio simbólica, sabe? Que de tudo que tá ali não presta, sabe? São totalmente parasitas, são coisas nojentas, imundas, né? E conforme você vai lendo o livro, você percebe que o que mais dá nojo e repulsa em você não são os insetos que aparecem, não são as cobras, as larvas, aquele monte de imundície, mas sim os seres humanos. Os personagens da história te dão muito mais nojo que esses insetos. Então, esses bichos que ficam aparecendo no livro toda hora, né, como uma referência ali do demônio e tal, simbolizam isso também pra gente, sabe? A escória da sociedade, sabe? São personagens totalmente imundos e escrotos. O que é interessante porque você não consegue se apegar a nenhum deles. Sabe, eu, conforme eu estava lendo o livro, não teve nenhum personagem que eu me apeguei que eu não queria que morresse. Uma coisa muito interessante nesse livro é a manifestação, né, e a representação do demônio em si.
né? Porque sim, vai chegar uma certa parte no livro que vai ter um cara a cara ali, né, do demônio com um personagem, que eu não vou citar quem é. E isso me interessou muito, porque nessa cena o demônio ficou totalmente, sabe, ele ficou totalmente incrível. Por que que ele ficou incrível? As coisas que ele fala sobre Deus, ou igreja, ou fé, são coisas assim, totalmente que a gente percebe nas pessoas que têm a mente muito fechada, sabe? Então o diabo, a partir daí, ele vai... Eu não vou falar o diálogo que o diabo tem com esse personagem, porque é uma coisa... Pra mim foi a melhor parte do livro, aquela. E eu não tive como comparar essa cena com o livro Demonologista, na parte que o demônio, né, aquele demônio, se é que pode chamar isso de demônio, aparece para o David Ullman na história, né? Então, no livro do Demonologista, ele tem um cara a cara com o demônio. Só que o diabo desse livro, gente, ele é tão ridículo que eu senti vergonha pelo Andrew Piper, por aquela representação do diabo é ridículo. Né, pra quem lê o Demonologista sabe do que eu tô falando, gente. O diabo fica lá gritando, berrando como se fosse uma criancinha fazendo birra. E no Demonologista o diabo ele não tinha planos, ele não tinha nada, sabe? Ele tava ali fazendo nada. Era ridículo, ficou ridículo aquilo. Já no Ouça o que eu digo, o diabo ele arrasa naquela cena, sabe? Ele fala coisas assim, né, que toca mesmo na ferida de pessoas assim, cristãs, né, vamos dizer assim. Então é uma coisa que você fica tipo, é interessante o que o diabo fala, sabe? Você para e presta atenção no que o diabo fala, porque o que ele tá falando é interessante. Gente, muitos pontos pra essa cena, porque foi uma cena que ficou incrível, assim. Agora, com respeito aos outros personagens, é isso mesmo que eu falei, sabe? Nenhum deles presta, todos eles vão demonstrar um lado ruim, um lado grotesco da humanidade, né? E conforme eu falei, vai ter várias alegorias que vocês vão conseguir chegar nesse ponto, né? Por exemplo, até mesmo a filha da prefeita, né? Que é a certinha, que é o bom exemplo ali da cidade, né? Tem uma certa cena que ela é sequestrada, então conforme ela tá naquele cativeiro, vai passando várias coisas na mente dela. E aí ali você percebe que ela tentando ser uma pessoa decente, ela acaba não sendo, ela acaba sendo pior do que o sequestrador. Então assim, gente, são personagens totalmente escrotos mesmo, sabe? Como é uma literatura noir, o livro todo tem um clima muito pesado, sabe? Na hora que você tá lendo o livro, você não quer estar ali naquela história, você quer sair dela. Né? Não no sentido da história ser ruim, mas no sentido do clima daquela cidade, aqueles personagens, sabe? É um clima muito tenso. Como eu falei, gente, eu não queria estar na pele de ninguém dessa cidade, nem dos policiais, nem de ninguém. Sabe? É um lugar que eu jamais gostaria de estar. Acho que o César Bravo conseguiu, né, atingir a proposta dele, que era conseguir criar uma história fluida, né? Que é uma coisa que você lê rapidinho, é uma coisa que não serve tanto para você ficar aquela coisa chata, cansativa, para você raciocinar muito, sabe? Elaborar hipóteses, mas ele conseguiu também, né, deixar uma história que tudo se encaixa, né, que no final você não fica nada faltando para você entender. E é uma história que você consegue tirar várias coisas assim para sua vida particular. Né, tanto em questão religiosa, quanto em questão de autoconhecimento mesmo, sabe? De você saber quem é você, né? De você saber até onde chegam os seus limites. Será que você se conhece realmente? Será que você aponta o dedo e julga alguém que está fazendo alguma coisa ruim, mas você no fundo sabe que faz pior que aquela pessoa? Né? Então você consegue parar para pensar com uma história dessa, né? Então, gente, assim, 5 estrelas para esse livro, muito bom. Sabe, foi uma das melhores leituras nacionais que eu fiz na minha vida inteira. Então é isso, gente. Essa foi, não uma resenha, né, mas foi só uma conversinha aqui sobre o livro do César Bravo, Ouça o que eu digo. Como eu disse, os links estão tudo lá embaixo, fanpage, tudo que tiver do César Bravo vai estar lá embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso aí. Até a próxima. O personagem da mãe do cara lá, a mãe do lobo, né, que é um personagem da história. Gente, que nojo daquela mulher. Meu Deus, é uma desgraçada. Você vê que tipo, é uma coitada mesmo. Sabe? É uma coitada. E você sente mais repulsa dela, das coisas que ela faz, do que do próprio capeta, do que dos bichinhos lá, do capeta, das larvinhas, da mosquinha. O livro só fala de gente desgraçada. Você fica, gente, eu amo a minha vida, eu amo o que eu sou, eu amo
Sabe? Ah, eu me amo. Pelo amor de Deus, eu não quero ser nenhuma dessas pessoas.